nós entendemos que é algo que a igreja precisa falar. A gente não pode deixar somente a mídia, o mundo e o diabo colocar na mente das mulheres aquilo que eles acham que deve ser colocado. Vocês concordam? Sim ou não? Nós precisamos e nós temos todas as ferramentas na palavra de Deus para estarmos sabendo qual é a vontade de Deus para a nossa sexualidade. E uma coisa muito importante, eu não sei se vocês percebem isso, que hoje a sexualidade feminina ela é abordada de uma forma assim tão grande, né? Tá tudo tão na cara hoje, e sendo que ainda há muitos tabus nessa área, só que ao mesmo tempo tem causado muita confusão. Por quê? Porque a coisa vem de uma forma tão desmedida para as mulheres, através das mídias, através das revistas, através de programas de televisão, de programas de entrevista, que colocam suas opiniões, e isso vai formando o quê? A mentalidade das pessoas. E as mulheres acabam ficando muito confusas com tanta liberalidade nesse quesito, mas também ainda tantas coisas que nós não sabemos como lidar, na verdade. Hoje o acesso a assuntos sexuais tem sido de forma tão deliberada, mas isso é devido a essa normalização cultural da pornografia. Através de todo tipo de mídia, todo tipo de conversa, de áudios. Hoje nós temos o WhatsApp e as pessoas recebem. Eu estava outro dia num grupo do trabalho. E aí vem aqueles gifzinhos, né? Aí vem uma florzinha, bom dia. Quando você abre o gif é um homem nu. É uma coisa que você não toma um susto quando você vê aquilo, né? Porque você não quer ver, você não acessa, mas o diabo tem todos os meios para fazer isso chegar até nosso visual, até a nossa mente. E esse acesso é muito facilitado, não escolhe faixa etária, não escolhe idade, não escolhe gênero, não escolhe população, não escolhe grupo demográfico nenhum. É um tema que tem gerado muita preocupação no meu coração, que é a pornografia feminina. Talvez eu digo assim, porque a frustração de algumas o título é Eu Quero Sexo, né? E aí muitas podem ter pensado, e agora? Agora que eu vou saber o que eu posso fazer? Se eu posso ter relação sexual sendo solteira, se eu posso ter relação sexual sendo viúva, se eu posso ter relação sexual sendo separada, ou se eu posso fazer alguma coisa a mais, o que eu posso, o que eu não posso. A gente não vai falar de nada disso, porque esse é assunto para outro discipulado com as casadas, um outro discipulado que nós podemos abordar isso, mas hoje nós vamos falar sobre a questão da pornografia feminina. Existe pornografia feminina? Ué, mas isso não é só assunto de homem? Não? Vamos ver por que não? Primeiro a gente precisa conceituar o que é pornografia. O reverendo Augusto Nicodemos, ele dá uma definição que eu achei bem legal. Ele diz o seguinte: pornografia é aquele tipo de coisa que é difícil de se definir, mas que todo mundo reconhece na hora que vê. É a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitação sexual por qualquer tipo de mídia, e geralmente trata os seres humanos como coisas e mulheres em particular como objetos sexuais. E isso é uma verdade. Quantas vezes você já ouviu falar, ler, você já viu matérias sobre a pornografia em relação aos homens? Muitas, né? Agora, em relação às mulheres, quantas vezes você já viu o tema ser abordado? Quase nunca. Sempre que nós vemos, a pornografia é abordada como um tema basicamente masculino, certo? Só que as mulheres, hoje em dia, elas têm sido tão assoladas com essas questões que a gente fala assim, nos outdoors você faz comercial de produto de casa, material de construção, aí bota uma mulher de biquíni. Isso é pornografia para aguçar ao visual do masculino, chamar a atenção. Ele está procurando uma lista de material para a casa dele, aí ele vai olhar, o outdoor tem uma mulher nua. Hoje, você vê artigos de cozinha culinários com homem nu com avental.
Hoje o que está se usando é o mesmo tipo de estratégia, marketing para as mulheres, aquilo que é usado pelos homens, para os homens também. E as mulheres, a grande questão nossa é que nós escapamos ao radar. Nós escapamos ao radar, porque nós somos muito mais aceitas e essa sociedade cada vez mais esquerdizada coloca sempre a mulher como vítima, nunca como aquela que está praticando algo que é errado. A mulher sempre é a mais fraca, a mulher sempre é a vítima, e nós sempre escapamos ao radar da luta contra a luxúria. Que a pornografia é luxúria, o acesso à pornografia, o desejo por isso é luxúria. E luxúria é o quê? É uma satisfação desregrada dos desejos sexuais. E é como um abismo que chama outro abismo. A luxúria erótica, ela é vista como um problema que tem atingido muitas pessoas, e não somente homens. Tem aquele ditado, né? 95% dos homens estão lutando contra a luxúria e os outros 5% estão mentindo. Ou seja, 100% dos homens estão lutando. E hoje eu me aventuro a dizer que nós temos a mesma proporção para as mulheres. As mulheres têm lutado muito ferrenhamente, mulheres de Deus principalmente, têm lutado contra a questão da pornografia. Quantas de nós? Aí você vai dizer assim para mim: não, pastora, fica tranquila. Eu estou aqui na igreja, eu não me importo com essas coisas. E você vai ver que no decorrer da explanação aqui dessa palestra, você vai perceber que você também é tentada por isso. Quantas de nós nos sentamos aqui e silenciosamente estamos lutando contra isso, e outras estão sentadas evitando esse tipo de coisa, ou se enganando, dizendo que isso não te atinge. As estatísticas não mentem, não sou eu que estou dizendo isso. Muitas estatísticas, né? E eu trouxe aqui até alguns estudos em relação à questão da pornografia, e principalmente em relação à pornografia feminina, que é o seguinte: veja bem, a relação das mulheres com a pornografia, entretanto, não pode ser ignorada. Algumas estatísticas apontam para a extensão e para o poder da pornografia sobre as mulheres. Veja bem, segundo essas pesquisas, essas estatísticas, 9,4 milhões de mulheres acessam sites pornográficos diariamente, não é mensalmente nem semanalmente, diariamente. Segundo essas pesquisas, destas 9,4 milhões, 17% admitem serem viciadas em pornografia, e a grande maioria, 70% delas, admitem que acessam pornografia, mas preferem manter segredo quanto a isso. 70% prefere manter segredo quanto a isso. O maior site de pornografia adulta do mundo o site de pornografia adulta revelou que, atualmente, mais de 1/4 dos seus visitantes são mulheres. Mais de 1/4. Segundo dados, 18% das mulheres acessam pornografia diariamente e 63% semanalmente, é muito mais da metade. Sendo assim, não é um problema só de homens, é um problema humano. É um problema humano. Quando Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele vai falar assim, que não vos sobreveio uma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Quando ele fala sobre tentação e sobre o livramento da tentação, nesse capítulo 10, Paulo ele está abordando as tentações mais comuns. No versículo 8, ele está falando sobre imoralidade sexual. Porém, no versículo 10, ele está falando sobre a murmuração. São pecados, são tentações que tanto homens quanto mulheres estão passíveis de ter. Então, ele não está abordando um assunto de um determinado gênero, ele está abordando um assunto para o homem ser humano. Agora, a minha pergunta para vocês é: por que as mulheres não falam sobre isso? Primeiro ponto, as mulheres não falam sobre isso porque elas se sentem envergonhadas. Nós fomos ensinadas a vida inteira que sexo é para o homem. Que sexo, só quem pode falar disso é o homem. E que se fala sobre isso é uma sujeira, é uma coisa, um pecado. Embora
essa procura seja até muitas vezes necessária por causa de algumas questões femininas e por causa dessa erotização da nossa cultura que tem sido demais, as mulheres têm lutado sozinhas em relação à pornografia. A segunda coisa é que as mulheres têm medo de ser recriminadas por causa dos julgamentos. Porque vamos combinar uma coisa? O homem, ele é totalmente, entre aspas, justificado de ver pornografia, sim ou não? Porque o homem é visual, porque o homem tem instintos, o homem tem hormônios, e vem aquela, a máxima, porque o homem, ele pode fecundar várias mulheres ao mesmo tempo, porque o sêmen tem vários espermatozoides, a mulher só tem um óvulo. Então o homem tem potencial sexual muito maior do que o da mulher. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que se o homem, em uma ejaculação, ele tem vários espermatozoides para seminar num óvulo, para mim isso fala da soberania de Deus. Isso fala que você deve ter certeza de que você é uma pessoa especial. Que só tem um óvulo e tem milhões de espermatozoides. Dentre aqueles milhões de espermatozoides, Deus escolheu um para fecundar o óvulo da tua mãe. E não vou usar isso como uma energia sexual, para embasar que o homem tem muito mais libido e muito mais energia sexual do que a mulher. Eu acho sim que a mulher tem muito mais fatores emocionais, hormonais e até sociais que tiram o libido dela e deixam essa coisa descompensada. E eu acho também que o homem, pelos mesmos motivos, tem tido essa questão exacerbada. Porque veja, eu não consigo crer que havia esse desequilíbrio de desejo no Éden. O desejo do homem era para a mulher e da mulher era para o homem. E era uma satisfação plena. Então as coisas foram sendo distorcidas conforme o pecado entrou. Então tudo isso gira em torno de alguns fatores, alguns vieses que entram nessa pesquisa de uma certa forma. Nós precisamos perceber essas questões e não ficar somente partindo do dualismo, que o homem faz isso certo e a mulher faz isso errado, que isso é errado para o homem e isso é certo para a mulher. A gente precisa parar de olhar dessa forma. Nós precisamos olhar de uma forma mais racional, mais elucidativa. Nós precisamos fazer mais pesquisas, precisamos estudar mais, para não ficarmos alienadas e acreditando em tudo que nos diz. Até porque o índice de adultério, principalmente nas igrejas, tem sido muito maior entre as mulheres do que os homens. Os índices de pedidos de divórcio têm sido muito mais altos com a iniciativa das mulheres do que dos homens. Então nós precisamos levar essas coisas em consideração. Outra coisa é que muitas mulheres estão presas a um padrão cíclico de que elas não podem ou às vezes não querem romper, ou seja, elas já estão viciadas na pornografia. Então é aquele pecado de estimação dela, que ela precisa ficar o tempo todo se justificando. Não porque eu sou sozinha, não porque eu vou fazer o quê? Nós vamos ver hoje que a palavra de Deus, ela nos dá todas as ferramentas para que nós possamos abordar essa questão, né? Um outro motivo porque as mulheres não conversam com essas coisas é porque falar sobre pornografia, ou sobre o interesse pela pornografia, ou sobre o vício na pornografia, pode levantar dúvidas acerca da fé da mulher. As pessoas podem dizer assim, se ela realmente ama Jesus, ela não estaria fazendo isso. É uma crente falsa, uma crente que não é crente de verdade. Isso não tem nada a ver com amar a Jesus, ou ser fiel a Jesus. Isso tem a ver com domínio próprio, com consciência de pecado, com o tipo de estimulação que você está exposta, com o tipo de influência que você se permite. Isso não fala a respeito de amar a Jesus. Porque tem uma mulher, por exemplo, que se expõe à pornografia, constantemente está viciada, mas tem outra que se expõe à gula, mas tem outra que se expõe à fofoca, à maledicência. Então, como há de se mensurar o pecado? Eu não posso dizer, e a igreja tem mania de abordar isso dessa forma, que o pecado sexual é o maior de todos os pecados. O pecado sexual é um pecado como qualquer pecado. Pecado é pecado e acabou. Pecado é transgressão.
por dentro, por trás do pecado de transgressão, tem a iniquidade que está no nosso coração. Jesus resolveu esse problema, e pela justificação, pela regeneração, esse problema foi resolvido. Agora, essa base pecaminosa foi resolvida por causa do novo nascimento, e os pecados, frutos, eles automaticamente vão morrendo de acordo com o processo de santificação. Então, a exposição à pornografia é igualzinha à exposição à maledicência. Sendo que tem uma questão, nós vamos ver aqui, que os pecados sexuais, eles são mais viciantes e mais escravizadores do que uma cocaína, do que um crack, do que o açúcar que você come, do que o cigarro. O vício sexual é muito escravizador. É algo que a gente precisa perceber por que a pornografia tem sido acessada de uma forma tão intensa. Primeiro, porque é gratuita. Em um clique você está vendo pornografia. Ela é gratuita, ela é secreta. É algo que, se você não falar, ninguém vai saber. É algo que só os olhos de Deus contemplam. E a gente não abordar isso, nós só fortalecemos essa ação maligna na nossa mente, essa exposição. Porque essa é a fonte do silêncio das mulheres. A culpa, a vergonha, a recriminação, os julgamentos, ou mesmo a escravização, que ela já está no nível tão grande que ela não consegue mais abrir mão disso. E nós vamos ver por que isso, porque tem substâncias no cérebro que, quando nós somos expostas a algumas experiências marcantes, elas começam a viciar o nosso padrão de pensamento. Agora, ninguém fala sobre a esposa do pastor que vê pornografia, fala. Ninguém fala sobre a moça que lidera o louvor que vê pornografia, fala. Ninguém fala da estudante, da médica, da policial, da engenheira, da babá dos seus filhos que vê pornografia, fala. Da líder de ministério, dos grupos do estudo bíblico, ou da oração da intercessão, que vê pornografia, fala. Ninguém fala sobre isso. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O pecado, ele se consolida quando ele é protegido pelo silêncio. E ele é alimentado pela culpa e pela vergonha. Ele acaba se consolidando, se fortalecendo. E ele vai criando raízes muito profundas, de modo que daqui a pouco a pessoa não consegue mais se libertar, ela não vê mais como fazer isso, ela não vê onde pedir ajuda. Ela não vê como. Quem pode me ajudar? Dentro da igreja? Vão dizer que é pecado, vão me recriminar, vão me colocar no banco. Aqui a gente não tem esse hábito. Os pecados, eles são tratados individualmente. Porque você é um ser individual. Você não vai ver aqui. Você vai conversar comigo, pastor, olha só, eu estou com um problema sério com pornografia. Na Santa Ceia você vai ser excluída diante da igreja, nós vamos falar que você é uma safada e que você é uma mulher ninfomaníaca e que você está fora dos padrões da religião. Você não vai ver isso. Mas você vai ver que a tua pastora, que sou eu, vai chegar para você e vai trazer você um pouquinho mais para perto. E vou dizer para você assim, vamos orar juntas, eu vou te ajudar, nós vamos estar de mãos dadas com isso, nós vamos pegar a palavra e vamos dizer para você o que a palavra diz e como nós podemos te ajudar. Amém, queridos? Desconsiderar esses assuntos, ignorar ou omitir esses assuntos em relação entre as mulheres, prejudica a nossa classe, a gente, né? Prejudica a gente pelo menos de 3 maneiras básicas. A primeira delas é que as mulheres, elas acabam não sendo advertidas contra esse pecado. Porque é um pecado. Você vai ver em Gálatas 5:17 que é um pecado. É imoralidade sexual, é obra da carne. E tudo aquilo que você alimenta te aprisiona, te escraviza, é senhor da sua vida. Então, se você alimenta a carne, se você alimenta pecado, se você alimenta imoralidade, você alimenta a sua própria escravidão. Então, nós precisamos abordar esses assuntos. E quando a gente não aborda, a gente acaba deixando isso passar em branco e a gente não traz a consciência das mulheres. O segundo ponto é que as mulheres que já são escravizadas pela pornografia, elas não são confrontadas e nem são ajudadas.
E o terceiro ponto é que as mulheres que se acham envolvidas nesse pecado e querem se libertar, se acham sozinhas, sem apoio, impedidas pela vergonha de confessar alguém. Elas se sentem imperdoáveis, elas se sentem de lado, elas se sentem não aptas para realizar a obra de Deus, enquanto muitas vezes elas estão vendo pessoas que mentem fazendo, entre aspas, a obra de Deus. E ela se sente suja porque ela comete um pecado sexual. A gente está aqui, queridos, para isso, para orientar, para tratar e para ajudar. Amém? Porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para estender a mão e dizer: vai, não peques mais. Eu não vou te julgar, eu vou te ajudar. Amém? Mas ótimo, maravilhoso, que lindo. Pastora, pornografia, eu não entro no site pornô. Não vejo sexo com animais, não vejo sexo com mortos, não vejo sexo com o mesmo sexo, lesbianismo, homossexualismo, não vejo sexo com boneca inflável, com cinto, com pênis artificial. Não faço nada disso, pastora. Estou isenta, estou fora do radar. Sim ou não? Não! Digam não bem sonoro comigo. Sabe por quê? Sabe como é que a pornografia ela se apresenta no mundo feminino? Ela começa cedo. A pornografia começa cedo na minha e na sua vida. Sabe aonde? Nas revistas adolescentes. A pornografia para o mundo feminino, ela começa com contornos muito mais sutis do que para os homens. Para os homens as coisas são mais agressivas, né? Eles pegam a Playboy e vê uma mulher lá, perdão da expressão, de pernas abertas. Vê uma mulher nua em posições já que vão estimular o imaginário dele. E hoje em dia, no celular, eu já escutei testemunho de mulheres que falaram: não, meu marido foi liberto. Sabe como é que ele fazia? Ele falava que estava escutando uma palavra. Estava no banheiro vendo pornografia. Porque ele é safado, sem vergonha? Não, porque ele ficava com vergonha, porque ele era um homem de Deus, mas que estava escravizado pelo pecado e não buscou ajuda. Amém? Nas revistas adolescentes, alguns tipos sutis de pornografia que podem fisgar as mulheres escravizadas são, por exemplo, as revistas femininas adolescentes, com as suas histórias de aventuras sexuais. Faça isso, como fazer isso? O que é masturbação? O que é ponto G? As adolescentes já estão tendo todo tipo de informações. E hoje nós podemos perceber que as meninas, as adolescentes sabem muitas vezes mais que a gente, que é mulher casada. Eu tenho 20 anos de casada. As adolescentes estão demais, estão recebendo alimento pornográfico em todo momento, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger. Estão pelas escolas. Nós vamos falar aqui das cartilhas. E hoje, né, as crianças estão recebendo as cartilhas. O MEC envolvido nessa política toda esquerdizada e comunista quer fazer com que as nossas crianças sejam estimuladas, a mente das nossas crianças sejam estimuladas desde 7 meses, com cartilhas ensinando masturbe o seu bebê. Ou seja, a partir dos 7 meses você já pode ensinar o seu bebê sobre a sexualidade dele. Ou seja, você vai ver aqui que as substâncias que são produzidas no nosso cérebro, como elas agem na questão da sexualidade. A segunda coisa, as revistas femininas. Olha, queridas, eu vi aí, agora eu vou dizer o seguinte, esse ano eu abri fogo mesmo contra o feminismo, porque eu vejo muito essas revistas, né? Cláudia, Marie Claire, Cosmopolitan, eu vejo muito porque é o que a mídia feminina está produzindo. E nós precisamos ficar por dentro, a gente não pode ver no mosteiro. Vira para a amada, bonitinha, cheirosinha, linda da tua irmã que está do teu lado e diz para ela assim: sai do mosteiro, meu amor. Você precisa fazer, né, como a palavra de Deus nos manda. Veja sobre tudo, mas retenha o que é bom. Não se contamine, mas fique ciente do que está acontecendo, até mesmo para você aprender a combater. Para
você aprender a pegar a Bíblia e refutar isso, ensinar outras mulheres a vencer também os dardos inflamados do maligno. Revistas femininas começam a preencher, né, todo o imaginário da mulher. Só o que eu vejo é sessão de sexo lacrado. Faça isso, faça aquilo, use 3 bolinhas, use a explosão com pimenta, use na frente, atrás, em cima, do lado, pelos ouvidos. Ensina umas coisas, queridos, que não dá nem para saber por que a pessoa sente prazer nisso. Não dá para saber. A única explicação que eu consigo perceber é que há muitos invólucros, há muitas questões psicológicas, emocionais e traumáticas de pessoas que vivenciaram muitas coisas traumáticas na infância, e isso só foi aumentando, crescendo e adoecendo cada vez mais esse tipo de pessoa. Sem julgamentos, como nós já falamos aqui. Porém, nós precisamos entender o que é saudável para nós e o que não é. Nós precisamos entender que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Então, vem falando sobre pretextos educativos, né? Eu não estou dizendo que não tem que ter, que nós temos que ser, me desculpe a expressão, só tem que fazer papai e mamãe, só tem que fazer com um lençol com furo no meio, não é nada disso. Há muitas reportagens que ajudam as mulheres, amém? E nós precisamos mesmo ser instruídas. As casadas vão ter aí um especial, que a gente vai fazer uma sexta-noite, a noite da camisola, tá bom? Elas gostaram, glória a Deus. Os maridos vão chegar sorrindo de manhã na igreja no domingo. Chega, glória a Deus, pastora, olha, foi uma bênção aquela palavra, foi uma revelação de Deus. Isso aí vai ser para as casadas mais na frente, as solteiras fiquem guardadas, amém? Evita problema, não torna a cruz mais pesada, amém? Mas eu sei que existem coisas que nós precisamos realmente aprender. Existem muitos tabus, coisas que são consideradas pecados que não são pecados. São paranoias, né? Paranoias com o corpo, paranoia com várias coisas. Aí se eu falar já vou entrar, né? Vai perder a graça. Então, as revistas femininas são outras fontes de pornografia feminina. E hoje o que tem mais tido nas revistas femininas, sob esse pretexto educativo, e o pretexto do feminismo, da libertação sexual total, vem muito com sexo a 3. O que tem se você tiver um caso? Tudo isso é uma exposição à pornografia. E aí o sexo conjugal, o sexo no casamento, ele passa a ser sem graça. E nós vemos isso em outra fonte, que são as novelas, que são os seriados, são os Big Brothers, são os reality shows. E aí você, no final das contas, você está torcendo para o amante. A história é tão envolvente que a amante, ela é mais legal, ela é mais divertida, ela é mais compreensiva que a esposa. A amante faz um sexo radical e a esposa tão morninha na cama, né? Também esse homem só podia fazer isso. Nós começamos a ter outros padrões que não são bíblicos. As pessoas não lutam mais pelo casamento, não vão a uma terapia de casal, não consultam um sexólogo que tenha bases realmente científicas para ajudar esses casais. Elas simplesmente procuram satisfazer os seus desejos de forma escusa, pela pornografia, já que eu não posso separar porque eu sou crente, né? Então vamos ver um negocinho aqui para apimentar a relação. Tem um estudo realizado, eu vou falar de alguns estudos, mas tem um testemunho de uma atriz, que era atriz pornô, e ela se converteu e ela falava assim, olha, como a indústria pornográfica vende mentira. Eles fazem alguns takezinhos curtos, depois junta tudo e você tem a impressão de que aquele relacionamento ali foi mega, foi tântrico, foi galáctico e não foi nada daquilo. E isso faz com que as pessoas se comparem, as mulheres se sintam menos, não satisfazendo, ou elas tentam alcançar aquele ideal da mulher, entre aspas, da mulher
safada, ou da mulher que faz coisas que não é qualquer uma que faz, e acaba se submetendo a coisas que violam sua própria consciência. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de influência. A pornografia feminina está muito nisso. Outra coisa são as literaturas eróticas. Quem aqui não leu 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros? O que quer dizer isso? 50 tons de liberdade. A relação deles é totalmente doentia. Ele foi um menino que foi abusado e desenvolveu práticas sadomasoquistas, e tem todo um romance, e tem toda uma questão. Eu vou te dizer uma coisa, é um livro porcaria, que até a crítica secular foi muito ruim em relação à literatura. Quando lançou 50 Tons de Cinza, eu peguei emprestado com uma amiga, porque eu já pastoreava e as mulheres estavam muito alvoroçadas com isso. Eu falei, deixa eu ver o que esse livro diz, para eu poder pegar a Bíblia e dizer para elas o que está errado ali. Quando eu cheguei na metade do livro, que é quando ele entra no quarto, mostra para elas algemas, o Espírito Santo falou assim para mim, agora chega, você não precisa mais disso, você já sabe do que se trata. Eu fechei o livro e devolvi para a moça. E eu não precisei ler os outros para saber o que tinha ali. E nós vemos que isso vai envolvendo. Por quê? Porque a sodomia e o sadomasoquismo, como é que foi introduzido pelos 50 Tons de Cinza na cultura feminina? Através de um romance com uma menina virgem. Através de um romance que todas nós queremos viver. Um homem bonito, malhado, rico, galante, de atitude, bem-sucedido, educado, ou seja, é a síndrome da Cinderela, do príncipe encantado. Muitas mulheres dentro da igreja confessaram que ao lerem esses livros, essa trilogia, se compararam o Grey com seus maridos e perderam totalmente o interesse pelo seu marido. E é isso que a cultura erótica pornográfica faz. Trabalha com o imaginário. Bom, isso aqui é só um exemplo, existem várias outras, né? Antigamente tinha aqueles livrinhos com o nome de mulher, Sabrina, não sei o que, Monique, que tinha umas histórias também, né? Como é que é? Carícia. Eu já vi, eu nunca li não, mas internet, vasto material na internet, queridas, há um clique nas próprias redes sociais, desde blogs até sites. Nós temos aí a pornografia feminina. Escolas de modelos, ninguém fala disso. Ensaio fotográfico, venha ser modelo. Venha. Você vê a foto de uma menina bonitinha, você já quer botar ela de biquíni numa posição erótica para bater uma foto. E aí, sabe quantas curtidas ela tem? Um montão. Curtidas que ela não tem se ela colocar uma frase inteligente. Mas ela tem várias curtidas quando ela coloca o seio à mostra, ela coloca de biquíni, ela tem vários seguidores no Instagram, ela tem várias curtidas no Facebook. Ela recebe várias mensagens no direct. E isso eleva ao que da mulher? A autoestima. É um monte de adolescente, um monte de jovem e um monte de mulher velha já. Mulher com a idade já avançada, querendo posar de modelo. Não estou dizendo que não pode ser, a gente na igreja faz desfile, a gente fala de beleza, mas de uma forma saudável, queridos. Não com esse intuito, porque a gente acaba virando aquilo que, entre aspas, o feminismo diz que luta e não luta, pelo contrário, vulgariza a mulher. Você viu a atriz que tirou a foto com o short que ela fez xixi nas calças, desculpa a palavra? Nas redes sociais, ela fez xixi e tirou foto dela toda, né? E botou nas redes sociais para empoderar as mulheres. Isso é uma vergonha. Aonde isso é empoderamento? Empoderamento é a mulher estudar, fazer um terceiro grau, fazer um doutorado, um mestrado, um pós-doutorado, falar uma segunda língua. Isso é empoderamento. A mulher ser uma mulher antenada com o seu tempo, uma mulher que cuida do seu corpo, da sua saúde, cuida da sua casa, uma mulher que tem uma autoestima bem trabalhada. Isso é uma mulher empoderada.
E não esse negócio de menstruação, passar menstruação e fazer arte com isso. O que é isso? Isso chega a ser nojento. A mulher fez bolo. Fez bolo com menstruação? Gente, isso é antes. Isso a vigilância sanitária devia bater na casa dessa mulher e prender ela. Que loucura! Mas hoje tem, né? Essas coisas, e nós precisamos verdadeiramente lutar e ensinar a igreja, porque se nós não falarmos nada, a mídia está falando o tempo todo, daqui a pouco você vai achar que isso é normal. A sua filha vai achar que isso é normal. As nossas adolescentes vão achar que isso é normal. E amanhã nós não vamos ter forças para dizer que isso é errado. Nós precisamos sim construir e edificar o prédio reto, para que todos os prédios que estão tortos ao nosso redor, eles sejam expostos, amém? A gente não precisa ficar dizendo, isso está errado, isso está errado. A gente constrói a nossa vida de forma correta, ensina a igreja que a palavra de Deus diz, mostra aonde as coisas estão permissivas além do limite. E aí nós precisamos ter postura, amém? Qual é o foco, né? Uma grande questão. A pornografia feminina e masculina é a mesma coisa. Não importa se na pornografia masculina os corpos estão nus, com cenas esdrúxulas, ou se o cavaleiro está bem vestido com armadura, num cavalo, botando a mão debaixo da saia da mulher. Não importa se é esdrúxulo ou se é conta de fada, é pornografia do mesmo jeito. Qual é o foco principal da pornografia? Tem um pastor, cofundador da igreja Mars Hill Church em Seattle, ele também é um cofundador da rede Atos 29, que é o Mark Driscoll. Ele tem um e-book, né, chamado Born Again Christian, e ele fala muito sobre essa questão, né, de incentivo à masturbação, incentivo à pornografia, e ele diz que o principal foco do uso da pornografia é uma satisfação individualizada e egoísta. E isso é verdade, queridos, porque as cenas, elas aumentam o prazer somente da pessoa de si próprio, né? Ninguém pensa assim, não, vou ver pornografia para ajudar uma pessoa. Ninguém faz isso. Quando uma pessoa busca e acessa a pornografia, acessa algo mais, entre aspas, picante, é somente para si mesmo. Algumas consequências da pornografia. Primeiro, a pornografia, ela domina a mente. Ela é, como eu já falei, categorizada como um pecado escravizador. E eu vou te dar bases científicas para isso, porque senão fica aquela coisa meio carola, sabe? Não, porque a igreja é tolhidora, é castradora. E não é isso. Nós somos seres inteligentes, Deus nos deu inteligência para pesquisar, para estudar e para perceber que há sim prejuízos fisiológicos no nosso organismo quando nós nos expomos à pornografia. Você quer ver? Tem um estudo que diz o seguinte, um estudo na Europa, médicos e a Sociedade também de Pediatria dos Estados Unidos também consolidou esse mesmo resultado em pesquisas, que o cérebro, enquanto você está sendo exposto à pornografia, que o cérebro emburrece. O cérebro perde o domínio de visualizar o que está no entorno e perde a capacidade de raciocínio. Por quê? Porque as imagens, elas só potencializam a região do nosso cérebro que alimenta o desejo sexual, e a vivência é somente por instinto. Então, é como se a pessoa tivesse alimentando somente o lado do instinto, somente o lado do prazer, somente o lado da libido, somente isso, mais nada. Você perde totalmente o poder de reflexão. São prazeres de segundos que depois te jogam no fundo do poço de culpa. Outro estudo na Alemanha diz o seguinte, que os homens e mulheres, tá? Que se expõem muito tempo à internet, se expõem a sites eróticos, se expõem a cenas de pornografia, tem menos massa cinzenta no cérebro. Há uma diminuição da massa cinzenta no cérebro, ou seja, estão
importante para a nossa capacidade de raciocínio. Aí nós perguntamos por que tantos parados nas ruas. Tantos menininhos de 10, 11, 12 anos que já não são mais virgens. Tantas meninas, eu trabalho com isso, eu tenho neonatal, queridas. E eu peguei uma menina, foram me chamar, eu trabalho com aleitamento materno, foram me chamar dizendo, a mãe não quer amamentar a criança. Falei, qual mãe? Não vamos recriminar a mãe porque ela não quer amamentar a criança. Vamos saber por que essa mãe não quer amamentar essa criança. Quando eu chego, é uma incubadora, uma criança de 6 meses. Primeiro, não tinha como amamentar essa criança. Ela nasceu prematura. Ela não tem como ser amamentada no seio ali. Ela precisa ganhar peso, ela precisa crescer. A mãe não quer amamentar primeiro. Só olhando a condição do bebê, eu já digo para você que essa mãe não vai amamentar. Nós vamos dar uma dieta fracionada, vamos fazer estimulação oromiofuncional, e aí essa criança, quando ela crescer, pegar peso, aí nós vamos colocar no seio. O que nós podemos fazer com a mãe é ajudar ela a fazer a estimulação do seio para que o seio não seque, o leite não seque, beleza? Ok. Cadê a mãe? Quando eu vejo a mãe tinha 10 anos e meio de idade. Uma menina da favela do Lixão, que foi ter um bebê no hospital de Saracuruna, onde eu trabalhei por 10 anos. Eu olhei para as enfermeiras e falei, como você quer que esta criança amamente outra criança? Ela não tem estrutura psicológica para nada, ela não tinha nem estrutura física praticamente. A menina tinha acabado de menstruar, foi violentada e engravidou. O corpo dela não tinha tanta estrutura para ter um bebê que ela teve o bebê com 6 meses. Você está entendendo? Aonde a coisa vai? Aonde a estimulação vai? Ah, pastora, mas é só por causa disso que acontece essas coisas? Claro que não. Tem todo o envolvimento social, tem política envolvida, tem as educações dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro das escolas. Tem uma gama de coisas, não é uma coisa só. É um somatório, um resultado, é um efeito dominó, é claro. Mas nós não podemos negar que a estimulação da pornografia, ela faz com que isso aqui aconteça, a pessoa perca a capacidade do raciocínio. E os seres humanos adoeçam nessa área, porque elas são somente guiadas pelo instinto, elas perdem a capacidade de raciocinar. Drogas como açúcares, cracks, já falei, elas são viciantes, mas a pornografia é uma doença, uma droga ainda pior de se livrar. Por quê? Eu vou dizer para você. Através de um estudo feito na Holanda com mulheres, só com mulheres, foi percebido o seguinte: colocaram filmes em 3 categorias. Primeiro, um filme neutro. Segundo, um filme com nível erótico de baixa intensidade. E um terceiro filme com um nível erótico de alta intensidade. Enquanto as mulheres assistiam, foi colocado nelas um exame de tomografia computadorizado e foi avaliando a função do cérebro, como o cérebro manifestava a resposta cerebral ali. E foi caracterizado que, enquanto elas viam o filme neutro, a parte do raciocínio delas estava ok. Quando elas viam filmes eróticos de baixa intensidade, de erotização, elas ficavam entre instintos e racionalidade. E quando elas viam filmes eróticos de muita intensidade, havia uma forte desativação do córtex visual. Ou seja, parte do cérebro delas eram automaticamente desligados. Parte do cérebro ficava automaticamente desligada. Por quê, queridas? Porque as áreas de impacto no nosso cérebro, elas provocam reações, elas provocam memórias, elas provocam sensações corporais. E aí algumas luzes vão se desligando dentro do nosso cérebro. Você imagina o nível de energia psíquica que um instinto, um desejo sexual totalmente estimulado vai produzir. Você praticamente fica cego. As pessoas não dizem que o homem, ele é cego por isso. O homem só quer saber de fazer sexo.
É mais ou menos isso. A estimulação para os homens chegou muito antes do que para nós. Nós precisamos admitir isso, mas nós precisamos também admitir e não deixar de abordar que a erotização feminina tem sido vasta e a pornografia, o acesso à pornografia para mulheres tem sido exacerbado, equiparando os dois gêneros, homem e mulher. Hoje está a mesma coisa. Ou seja, você vê o filme e só estimula a energia sexual e inibe o raciocínio. É isso que acontece. Sabe o que acontece? O sistema de recompensa, ele é muito estimulado, querendo sempre mais. Por isso é que há toda essa questão do vício. Nós temos basicamente duas memórias na nossa mente. A memória de curto prazo, você conhece? E a memória de longo prazo, você também conhece. Se eu falar para você assim, o que você comeu anteontem? Você não vai lembrar. Porque foi uma experiência automática. A não ser que você tenha comido aquela coisa maravilhosa, que teve um grande impacto na sua mente, no seu estômago, no seu paladar, aquela coisa super diferente, você vai lembrar. Mas se for uma coisa corriqueira, você comeu arroz, feijão e ovo, comeu uma pizza, comeu um cheeseburger, tomou um suco, bebeu água, bebeu Coca-Cola, qualquer coisa assim, da sua rotina, você não vai lembrar. E isso é uma memória de curto prazo. Mas a memória de longa duração, ela se fixa quando nós passamos por experiências fortes. Por isso que nós dizemos para os adolescentes aqui da igreja, se guarde o teu casamento. Porque a vida sexual iniciada, a atividade sexual, ela é uma experiência marcante. Não tem aquela frase, o primeiro a gente nunca esquece? É isso. E a gente nunca esquece mesmo. Você nunca vai esquecer aquela pessoa que tirou tua virgindade. Seja teu marido ou seja um antigo namorado. Você nunca vai esquecer essa pessoa. Porque é uma experiência forte. É uma experiência marcante. E que hoje essa sociedade, essa cultura quer vulgarizar, quer banalizar, quer tornar isso natural. Algo que não é. É algo especial. É algo íntimo. É o que vai produzir marcas em você. Então eu digo para você, querida, se guarde o teu casamento. Se guarde. A melhor coisa que você pode fazer para a tua vida emocional, para a tua saúde emocional, é fazer isso. Se guarde em todos os aspectos. Essa marca, né, esse esperar pelo momento certo, ele é muito atenuado quando você enche a tua mente de coisas saudáveis. Se você ficar acessando pornografia, você vai conseguir se segurar, querida? Você não vai conseguir. Você vai incorrer na luxúria, não tem jeito. Na hora da experiência, né, por que a memória de longo prazo, ela fica ali? E ela fica perturbando. Eu queria dizer para você que ela era a experiência, a memória, ela é fixada por muito tempo, mas eu não posso dizer isso. Ela é fixada para sempre. Tem pessoas de mais idade que se lembram ainda da sua primeira vez. A não ser que ela passe por um processo de Alzheimer, ela vai lembrar da primeira vez. Talvez ela não lembre de tudo, mas ela vai lembrar se foi bom ou ruim. E ela vai ter alguns flashes, isso é fato. Na hora da experiência, ocorre liberação de hormônios. E um dos principais hormônios que ocorre a liberação numa experiência forte é a noradrenalina, que a gente pode dizer que é o carimbo da memória. Você teve uma experiência forte, liberou noradrenalina, sabe o que ele faz? Ficou, marcou no seu cérebro. E isso vai ficar marcado na sua memória. Você quer ver um outro exemplo? Uma menina que via filme pornô desde os 9 anos de idade. Ela começou, foi um testemunho, né? Ela já era uma mulher, ela falava, olha, pastora, eu acesso pornografia desde os meus 9 anos de idade, porque a minha casa sempre foi muito liberal e a minha família sempre permitiu muito essas coisas. E hoje eu não consigo ser feliz no meu casamento, porque eu fixei um padrão para mim que o meu marido não consegue alcançar e nem eu mesma consigo satisfazer. E na hora que eu estou com meu marido, aqueles flashes daqueles homens, daquelas mulheres, vêm sempre na minha mente. E eu não consigo ser feliz na minha vida sexual.
algumas coisas que acontecem, né? É que as fantasias, elas vêm de uma forma... Primeiro começa na nossa vida como os contos de fadas e você começa a aceitar a fantasia, né? É igual dizer para a criança que o Papai Noel trouxe o presente. Aí você vai dizer o que para ela? Existe Papai Noel? Sim ou não? Então isso é o quê? É mentira. Isso é mentira. Aí eu já ouvi psicólogos, até fonoaudiólogos como eu, dizendo: ah, mas aí você vai tirar a fantasia da criança. A fantasia da criança, ela tem que existir, uma fantasia saudável de potencializar a imaginação da criança. Onde? Nas histórias lidas. Ela tem que saber, você pode falar do Papai Noel para ela, mas ela tem que saber que o Papai Noel é um personagem. Ela tem que saber que o Papai Noel é um personagem. Igual o palhaço é um personagem. Por que eu tinha medo de palhaço quando eu era pequena? Porque eu achava que o palhaço não era um personagem, era uma pessoa. Eu achava que aquilo era um monstro, aquilo ia me comer, ia me trucidar, entendeu? Ia arrancar meu braço, minha perna, né? Aquele cabelo aqui horroroso, eu ficar careca, eu tinha um medo daquele troço. Porque eu não imaginava que aquilo era um personagem, era uma pessoa vestida com aquilo, era um papel. Eu achava que era uma pessoa de verdade. E a criança, queridas, ela acredita em tudo que você diz. Por isso que nós temos que crer na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus como uma criança, no Evangelho como uma criança. Porque se você diz para a criança que o bicho vai pegar, ela acredita que o bicho vai pegar, ela começa a chorar, ela se esconde, e você sabe que não existe bicho nenhum. Então tudo que nós colocamos no imaginário da criança, ela acredita. E ela começa a ter amigos imaginários, ela começa a falar nomes, ela começa a inventar um monte de brincadeiras, um monte de coisa, ela passa a acreditar nessas coisas. Imagina essa menina com 9 anos, o que ficou na mente dela? Vendo um sexo cada vez mais violento, exposto a experiências visuais muito marcantes e muito agressivas de uma criança de 9 anos. Como é que o cérebro dessa menina ficou? Jogando ali o estímulo o tempo todo, acionando neuroquímicos o tempo todo, acionando a dopamina, que é o estímulo do prazer, o hormônio do prazer, solicitando o tempo todo, de forma intensa, uma resposta cerebral. Como é que fica isso, queridas? Você quer saber de uma coisa? Por isso que a gente fala de adolescentes aqui na igreja, em relação à questão do sexo. A gente fala, caminha, se guarda. Por quê? Vou te provar no teu cérebro. O sistema límbico é onde está todo o nosso processo de prazer, de instinto. É o leão voraz que mora dentro de você. E o nosso córtex pré-frontal, ele é o nosso sistema regulador. É quem diz para você, para o teu sistema límbico, para o leão, não pode fazer isso aqui não é legal, isso aqui para você vai te fazer mal. É o domador do leão. O teu córtex pré-frontal é o domador do leão. Num adolescente, o córtex pré-frontal, ele não está plenamente desenvolvido. Então, o que vai acontecer? Só o instinto sexual vai imperar. E aí a noção de pecado, a noção de preciso de perdão não vai existir. Preciso de um salvador vai ficar cada vez mais distante, porque eu não estou errado. Eu só estou satisfazendo algo que está pulsante em mim. E isso está em mim, pastora. Isso é hormônio, o que eu posso fazer? Eu preciso transar. Eu preciso conhecer. Eu preciso me masturbar. Eu preciso fornicar. Infelizmente, queridos, as pessoas têm medo. Eu sei que eu vou ser muito criticada por estar falando essas coisas aqui, mas como o apóstolo Paulo, faço o meu discurso. Pouco se me dá. Mais me importa ser fiel à palavra de Deus e prezar pela saúde da comunidade de fé que o Senhor me deu a responsabilidade de pastorear, do que ficar bem com a mídia, ficar bem com a galera e ser politicamente correta. Amém, queridos? Jesus não foi politicamente correto, por que eu tenho que ser?
Amém? Então a pornografia, queridos, ela domina a mente. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala no capítulo 6, que eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tudo um contra o outro, tanto os alimentos quanto o corpo. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 13. A Rachel Coyle é uma escritora de um livro chamado Help! She's struggling with pornography. Socorro! Ela está lutando com a pornografia. Ela diz o seguinte: a pornografia apela para os nossos corações em tantos níveis e o prazer obtido pode ser tão poderoso que rapidamente podemos descobrir que estamos dominadas e escravizadas pelos desejos delas. A palavra diz que nós devemos manter os nossos pensamentos cativos a Cristo, segundo aos Coríntios 10, 5. Filipenses 4, 8 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para que eu não me deixe dominar por essas coisas, eu preciso encher a minha mente de coisas lícitas, de boa fama, de virtudes. É aquele ditado que não está na Bíblia, tá, mas tem gente que diz, está na Bíblia, mas não está. Mente vazia, oficina do capeta. Não tem jeito, tá bom? A segunda coisa, né, o que a pornografia faz? A pornografia perverte as expectativas sobre o sexo. Perverte. Ela pode ser mais sutil, mas ela tem o poder de perverter toda a noção que nós temos do que é um relacionamento homem-mulher sexualmente. Nós vamos idealizar algo que o nosso cônjuge, para as casadas, né, tem que fazer, que ele não vai fazer porque aquilo é irreal, aquilo é uma fantasia, como é a fantasia do Papai Noel. É um personagem que eles vestem no filme de pornografia, no filme erótico, que aquilo não existe. Ninguém aguenta ficar 1 hora ali, né? Não aguenta, não é dessa forma. A não ser que tome medicamento, a não ser que fique totalmente drogado, insensível àquela questão. A fadiga muscular, a fadiga emocional, a fadiga psíquica. Então, as expectativas, elas são pervertidas. A terceira coisa, e no final vou abrir para perguntas, tá, amados? Podem ficar tranquilos. A outra coisa é que a pornografia muda o propósito para o qual o sexo foi criado. Deus não criou o sexo para entretenimento de terceiros. Deus criou o sexo como um relacionamento, como intimidade entre homem e mulher. Isso glorifica Deus. Então, vamos pensar fora da caixinha um pouquinho, amém? E não vamos ser, como é que eu vou dizer, radicais, no sentido de dizer que nós não podemos fazer nada. Não é isso. Nós podemos sim ser instruídas e ter no relacionamento conjugal um sexo saudável que glorifica a Deus. Mas também não é aquilo que eu vi num retiro de casais que eu fui, encontro de casais, que o irmão deu um testemunho. Foi tão bom que na hora eu falei até em mistério na hora do sexo. Eu falei, Senhor, como é isso? Botei um louvor na hora, eu falei, meu Deus, como assim? Como a pessoa consegue, né? Eu falei, olha, eu não consigo, sabe? Porque se botar um louvor, eu já vou ficar quebrantada, eu não vou querer nem saber dele. Vai chover um balde de água fria para o sexo e é um fogo consumidor para a presença de Deus. Então eu falei, Senhor, não é que haja um dualismo e uma divisão dualista disso, né? Porque nós somos um ser espiritual, né? Nós somos um ser, um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Nós somos um ser, né? Completo. Mas há momento para tudo, né, querida? Amém? Glória a Deus. Você entendeu isso? Sim ou não? Não vai falar xantaraia, cantalara, lamalabachebas na hora não, tá bom, querido? Né? Que nem um irmão muito espiritual chegou para a esposa, ele sentiu
repercutiu assim, passou o dia todo de trabalho, aí ele chegou em casa assim, cheio de vontade, de desejo pela esposa. Aí ela, não, mas eu queria tomar um banho. Ele, não, que é isso? Você chorando de todas as formas. E a mulher naquele dia, né? Tomou banho, saiu de casa, passou o dia todo, dia de calor. Chegou ele, não, vai lavar a Menegheve, melhor. Falei, meu Deus, como é isso? Falou em mistério para chamar, né? Senhor, são coisas assim que você só vê, né? Oh, Senhor. Então, olha só, descontraindo, mas vamos voltar aqui ao assunto sério. Glória a Deus. A pornografia muda o propósito para o qual o sexo foi criado. Amém? Não é para entretenimento de terceiros. A pornografia faz o sexo conjugal parecer sem graça, de segunda categoria. Nós já falamos sobre isso, né? Como fica uma idealização, né? Desesperada de um padrão que não existe. Até porque sexo é autoconhecimento também. Sexo é conhecimento do outro. Sexo é o quanto vocês aprendem juntos. Sexo é você dizer o que você gosta e o que você não gosta. Na intensidade que você quer ou na velocidade que você quer ou não. Se você quer ou não. Se aquilo viola a tua consciência ou não. Se aquilo te faz mal ou não. Está muito envolvido amor, respeito, reciprocidade, autoconhecimento. E assim nós vamos ser abençoadas emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, com o sexo que é saudável. Se tem probleminha, tem que tratar, mas não vai ficar com um probleminha aí, coisinha de Jesus, pela igreja. E o homem com uma tromba desse tamanho, e você mal amada, resmungona, amargurada. Porque mulher que é mal amada, amadas, é mulher amarga. Reclama de tudo, impaciente, rixosa, desanimada para a vida. Agora a mulher que é bem amada, que essa área está totalmente saudável, é outro vício, a pele fica viçosa, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. A questão da pornografia é um abismo que chama outro abismo, né? Porque é um prazer de curta duração e que libera esses neuroquímicos e que vai sempre pedindo mais, vai sempre viciando. Por que a pornografia é pecado, queridos? Porque é uma obra da carne, é algo que te afasta de Deus, é algo que pode te dominar e te escravizar. E tudo que escraviza o homem, distancia ele de Deus é pecado, vira até idolatria. A pornografia, a área sexual, pode virar até idolatria. Até idolatria, queridos. Não é só o dinheiro que é idolatria, não. Mas o sexo também pode virar idolatria. Quem é o maior interessado em que você consuma pornografia? É o diabo. Ai, tudo é culpa do diabo, coitado. Não é tudo culpa do diabo. O vício na pornografia, o acesso na pornografia, voluntariamente, é uma parceria entre você e Satanás. Isso é fato. Cada um tem sua parte. Amém? Porque você só compactua daquilo que você concorda. E você só ingere aquilo que você come. Não é verdade? Só faz parte de você, do seu organismo, aquilo que você coloca para dentro. Então, se você come de pornografia, você coloca para dentro pornografia, e você tem livre-arbítrio, a sua vontade, você pode dizer não, mas não diz. Então, você também tem uma responsabilidade nisso. Você tem uma coparticipação, um plano empresarial coparticipativo, né? Entre o inimigo e nós, muitas vezes. Por que o diabo é o maior interessado nisso? Primeiro, porque o diabo adora que você acesse a pornografia, porque ele detesta que você seja livre. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8,15, um texto que eu amo, é libertador. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor. Mas vocês receberam o espírito de adoção de filhos. E filho confia no pai. E filho tem irmãos que são filhos do mesmo pai, que ele pode confiar. E que ele pode se abrir. E que ele pode procurar. Agora, amados, cuidado, tá? Para quem você fala. Porque tem gente que é uma bênção. Cristo se entregou por nós para que nós sejamos livres. Amém? Amém? O cérebro humano, estimulado por imagens eróticas, despeja substâncias químicas na corrente sanguínea que empurram o acelerador do espectador para uma velocidade mais alta e te coloca no modo me dê mais, me dê mais, me dê mais. Você quer sempre mais.
A segunda razão é que ele gosta, Satanás gosta, adora pornografia, porque é a estrutura cabal do pecado, é uma porta de entrada para outros pecados. Por exemplo, a pessoa que vê pornografia, ela vai mentir. Se eu perguntar para você, você vê pornografia? Você vê pornografia? Não, Deus me livre. Vou fazer até o sinal da cruz. Deus me livre. Não, pornografia, que é isso, poxa, isso é pecado. Então ele viabiliza outros pecados. Nós enganamos, mentimos, manipulamos situações. A pessoa às vezes quer ficar sozinha para acessar aquele sitezinho pornô para dar aquela, né? Aí o que ele faz? Não vou poder porque eu vou trabalhar. Não, hoje eu vou dormir mais cedo, estou com dor de cabeça. Não mentiu, mas já, né? Já manipulou. O terceiro ponto é que Satanás quer desfigurar a imagem de Deus. Ele não pode atingir Deus. Então como é que ele vai atingir o Senhor? Atingindo a gente. Que nós é que fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Normalmente, vocês viram a definição da pornografia? As pessoas, elas são tratadas como coisas e as mulheres como objetos sexuais, principalmente. Há muita violência. Há um momento de degradação, de humilhação muito grande da figura humana, assemelhando até a animais, né? Desce o nível de animais. E o diabo quer destruir a inocência, principalmente das crianças. Nós já falamos sobre isso. Erotizar as crianças para que as crianças se percam a pureza, comecem suas vidas sexuais mais cedo. Eu vi uma pesquisa nessa questão da identidade de gênero, né? E dessa liberação sexual exacerbada, quanto mais a idade vai ficando cada vez menor, né? Para você ter uma relação sexual hoje, foi falado que pesquisas nos Estados Unidos, pela Sociedade Americana de Pediatria, eles chegaram à conclusão que as meninas que tinham experiências sexuais muito novas, elas sofriam mais de depressão, elas tinham mais problemas de autoestima, elas tinham mais problemas de abandono, porque os rapazes, eles não assumem um compromisso com elas, eles só querem aquilo, e aí ao conseguirem, eles descartam, e elas se sentiam cada vez mais feridas, com problemas emocionais, com problemas psicológicos, e que somatizavam, né, muito no corpo. Então, se as meninas, elas não se atentarem para isso, queridas, a pornografia vai entrando e vai acabando com o teu futuro. Mulheres casadas, senhoras, adolescentes, crianças, jovens, não tem idade, classe, não tem. Todos nós somos atacadas todos os dias por esses estados inflamados. Ok, o que fazer, pastora? O que a gente faz em relação a isso? Primeira coisa, a gente precisa que esse pecado não seja ignorado, seja confrontado biblicamente. O politicamente correto entrou na igreja de uma forma tão absurda que parece que não, você tem que respeitar a escolha de cada um. Se a pessoa quer transar, ela que vai colher os frutos. Não, eu estou aqui para te ensinar, para te dizer o que Deus diz a respeito de você. Deus quer que você seja feliz na tua área sexual. Quem criou o sexo foi Ele. Na hora, Deus fez o homem, não fez? E fez a mulher, não fez? Aí na hora de criar os órgãos sexuais, Ele virou de costas e falou: capeta, agora faz tua parte. Ele não fez isso. E como é que o homem e a mulher iam procriar se não houvesse o sexo? Foi Deus também que falou pro capeta: agora você dá uma dica para eles de como eles podem usar isso. Foi Deus que criou. E se Deus criou, Ele tem também o padrão de uma forma saudável, de que isso seja saudável para você. Então nós precisamos confrontar isso para que as mulheres não fiquem escravizadas. Amém, queridas? Então, a Caroline McCauley, que ela é autora daquele livro Feminilidade Radical, da editora Fiel, que eu postei nas minhas férias, eu estava lendo, e ela fala uma coisa muito tremenda. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Eu quero que você lembre, querida, que o poder redentor de Cristo para quebrar a servidão do pecado e restaurar o que é pecado, o que o pecado consumiu, é a única boa nova para nós mulheres. É o poder redentor de Cristo que vai fazer com que, através de uma confissão sincera,
as coisas sejam mudadas, transformadas na nossa vida. Amém? A primeira coisa que você deve fazer, anota aí. Não briga com o teu pensamento. Veio o pensamento, acessa lá. Aí o capetinha veio aqui, vai lá, acessa lá. Ou então veio uma janelinha ali, um pop-upzinho, clica, qual o problema? Entra no chat, conversa com ele. É só um papo, é só uma conversa, é só um flerte. É só sedução. Sedução é pornografia. Sedução no sentido ruim. Que você vai seduzir, vai brincar, vai flertar, vai fazer aquele jogo de sedução com uma pessoa que você nem conhece. Se você faz isso com seu marido, eu te aconselho. Levanta de manhã, aí já manda uma mensagenzinha para ele para ela. Isso é diferente. Isso está dentro do casamento. Isso deve acontecer. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre fornicação, imoralidade. Uma pessoa que você não conhece, que está do outro lado da rede. Primeira coisa, não brigue com esse pensamento. Sabe por quê? Porque tudo que você resiste, persiste. Se você ficar, não, isso aqui não posso, o gigante vai se tornar cada vez maior. Você tem que enfrentar. E você precisa ter, Deus te deu inteligência, amém? Deus te deu inteligência para treinar o seu cérebro. Então você precisa treinar o seu cérebro. Faz o seguinte, a dica importante que eu vou te dar. Quando vier um pensamento assim, você põe de lado uma imagem positiva. Põe equiparado uma imagem positiva. Você pensa em algo que vai ser bom, que seja de boa fama, que haja virtude, como Filipenses 4:8 nos ensina. E você vai colocar isso diante de Deus. Senhor, olha só, eu estou sentindo isso aqui, isso está vindo na minha mente, eu não vou lutar com isso não vou dizer que isso não está acontecendo não, Senhor, isso está acontecendo. Senhor, me ajuda. Filipenses 4, 6 e 7 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, mas que as vossas petições sejam conhecidas por Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, envolverá o teu coração, os teus pensamentos e os teus sentimentos. Só o Senhor pode fazer algo por nós em parceria conosco, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde psíquica, para a nossa saúde sexual. Amém? Você pode, Deus te proporcionou algo tremendo, você pode reescrever suas memórias, mas você precisa querer. E a segunda coisa que você tem que fazer é lutar. A segunda coisa que você tem que fazer é desejar ser liberta disso, desejar realmente resistir a isso e lutar. Agora, é lutar assim, quando eu for dormir, quando eu estiver de frente do computador para acessar, é lutar nesse momento? Não. É lutar 24 horas por dia. Que a pornografia chega para nós 24 horas por dia, amados. Numa piadinha indecente no WhatsApp que você recebe, que você dá aquele sorrisinho, que ninguém viu. Só você. É assim que a gente vai permitindo algumas coisas entrarem. Eu preciso desejar lutar, desejar ser liberto e estar atento 24 horas por dia. Nesse quesito de luta, Neemias 4:14, nós temos abordado aqui os domingos, no mês de maio, sobre o mês da família, que diz para nós lutarmos pelas nossas casas, lutarmos pelos nossos filhos e levantarmos muros de proteção. Sabe por que eu estou dizendo isso? Abre aí em Provérbios 25, 28 e você vai entender. Na tradução da linguagem de hoje está diferente da que eu vou ler para você, mas você pode depois acessar na tradução da linguagem de hoje. Nessa tradução aqui, corrigida, Almeida corrigida, ela diz o seguinte: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Alguém tem aí a nova tradução da linguagem de hoje? Que diz que o homem que não deixa os seus muros bem levantados, ele não pode resistir a nada. Né? Trocando em miúdos, é isso que quer dizer. Você precisa levantar muros de proteção. E esses muros representam o quê? Quando a gente levanta muros, queridos? Representa o quê? Uma mensagem para o inimigo. Na antiguidade, os muros eram muito importantes. Os muros diziam, mandavam uma mensagem para o inimigo: essa cidade é forte, essa cidade tem proteção. Dá proteção para os habitantes. Manda uma mensagem para o inimigo. Dá segurança para os habitantes.
protege contra os ataques do inimigo. Para você ver, Jericó metia medo em todo mundo naquela época. Só o Senhor mesmo para fazer aquelas muralhas ruírem. Então, quando você levanta muros, você manda uma mensagem para o diabo. Agora, quais são os muros que você precisa levantar para mandar essa mensagem para o diabo? Primeira coisa, preste contas. Você precisa ter uma prestação de contas. O que é uma prestação de contas? Vou dar um exemplo para as casadas e as solteiras vão pegar isso aí. Você precisa estar vulnerável diante do seu cônjuge, mostrando para ele as suas fraquezas, se permitindo vigiar o tempo todo por ele. Sabe como? Você não pode ter senha no seu smartphone, que o teu marido não sabe. Sob o pretexto da minha privacidade. Porque é na minha privacidade que essas coisas acontecem. Sim ou não? Se você deixar liberado o teu laptop, o teu celular, isso quer dizer que qualquer um pode acessar. Então você vai se policiar mais. Você vai ficar mais alerta, amém? Amém. E aí, solteiros, como é que eu faço isso, pastora? Conversa com a sua mãe, conversa com a sua melhor amiga, conversa com a sua líder de célula. Conversa com essa pessoa, me ajuda, traz para a luz. Como eu falei, não é para todo mundo. Não manda vídeo no WhatsApp em nome de Jesus Cristo, que já teve. Você viu o vídeo que a fulana mandou? Eu falei, você não devia estar fazendo isso. Você não devia estar fazendo isso. Não, mas a senhora é minha pastora. Eu falei, mas essa pessoa confia em você. Como é que você vai dizer isso? Não, você não disse. Se você está dizendo para mim, você já disse para outras pessoas. E já tinha dito mesmo. Eu falei, não faça isso, se a pessoa confia em você. Não faça isso. Coloque isso em oração. Converse com essa pessoa. Vamos conversar com a nossa pastora, ela pode te orientar. E aí sim você traz essa pessoa para mim. Você está entendendo, querida? Então há muito pretexto de ajuda nas fofocas. Cuidado. Converse com a sua líder, somente com a sua líder. Converse com a sua pastora e somente com a sua pastora. Porque aí se vazar, você sabe de onde vazou. Amém? Amém. Aqui não, em nome de Jesus. O que vai para o gabinete fica no gabinete, queridos. Amém. O que vai para o gabinete fica no gabinete. Amém, Senhor. A outra coisa é filtre a sua internet. Bloqueie o que você não pode ver. Sabe por quê? A tentação a gente não enfrenta ela não, mas a tentação a gente foge. Foge, pois, das paixões da mocidade. Foge, querido. Outra coisa, vigie o seu local de trabalho e o seu tempo ocioso, porque as ideiazinhas mirabolantes vêm na hora que você está sem fazer nada. Amém? Aquela mensagem, aquele vídeo, aquela curiosidade, ela pinta quando você está ociosa. Eu duvido que uma mulher com 3 trouxas para lavar de roupa por dia, você vai ter tempo de entrar em pornografia. Uma mulher que cuida da sua casa integralmente, como uma mulher de Deus, porque casa dá trabalho, amém, queridas? Olha, você lava, seca a guarda, lava, passa pano, e vai de novo, e arruma a cama, e daqui a pouco já sentou, já desarrumou, e bota chinelo, tira chinelo, e bota roupa, e bota toalha, e tira, estende, e vai. Chega no final do dia, tu tá assim, eu quero um prato de comida, eu quero um sofá, eu quero uma cama, eu quero um banho, eu quero dormir. Tem tempo para pornografia, não. Tem tempo não. Outra coisa, importantíssimo. Participe de grupos de trabalho na sua igreja. Participe de frentes de trabalho no seu grupo familiar. Você vai se preocupar com vidas, você vai se preocupar com o reino, a tua mente vai estar tomada das coisas do Senhor. Jesus falou assim, é por eles que eu me santifico. Isso vai ser uma verdade na sua vida. É por eles que eu me santifico. Não vou olhar isso. Como é que eu vou ministrar? Vou ministrar pornografia? Vou ministrar fornicação? Vou ministrar sensualidade? Vou ministrar mentira? Não posso. Amém? Isso é uma proteção para vocês, queridos. Isso não é uma amarra, tá vendo? A religião quer nos amarrar, não é nada disso.
estratégias de pessoas inteligentes, de pessoas que querem viver uma vida piedosa. Um ministério de sucesso não é muitas vezes uma igreja lotada, é uma vida piedosa. Muitas vezes não é muito dinheiro. Eu não estou preocupada em lotar a igreja não, amadas, porque para mim um pastoreio de sucesso é um pastoreio piedoso, uma vida de caráter diante de Deus, de obediência diante de Deus. As vidas chegarem em consequência do nosso trabalho de ir proclamar. Amém? Amém. Então essa deve ser também a sua mentalidade. Outra coisa, adote um plano de leitura bíblica. Se você se compromete com o discipulado do Espírito Santo, mas não tem ninguém para me discipular, pastora. Eu sou uma pobre coitada. Oh, meu Deus, não tem ninguém para me discipular. É uma injustiça essa igreja. Ninguém me busca, ninguém me procura. Queridas, acorda. Você tem o Espírito Santo, o discipulado do Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus. E não há nada melhor do que o discipulado do Espírito Santo na nossa vida. Ele vai dizer para você se você está fora ou se você está dentro. Isso é, como o apóstolo Paulo disse, se o Espírito de Deus habita em nós. Se você lê a palavra e não entende nada, não sabe de nada, comece a questionar o seu novo nascimento. Se você tem o Espírito Santo, a palavra diz que ele te ensinará todas as coisas. Amém? Amém. Pelo menos as coisas básicas você vai saber. Você pode até não saber, assim, eu faço isso, teologicamente isso está correto? Oh meu Deus, o que Jesus quis dizer aqui no original? Você pode até não saber. E para isso você tem que estudar, você tem que pedir ajuda dos seus pastores, tem que pedir ajuda dos seus líderes, sim. Mas você vai ter uma coisa que não precisa da ajuda de ninguém, que é o constrangimento no Espírito. A restrição no Espírito, isso você vai ter. Se você ler a Bíblia, se você não tiver um discipulado com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, você vai saber o que fazer. Pastora, isso que eu ia falar agora. Se nós tivermos uma vida constante de intimidade com Deus, de busca, oração, Você vai saber. quando a gente faz algo, o Espírito Santo te Automaticamente te traz a consciência, te restringe, né? A outra coisa é pratique o jejum e a oração. Lucas 4 e 1 João 2, Jesus mostra na sua vida como ele se fortalecia na oração e no jejum contra as 3 maiores tentações que o homem pode ter. Cobiça da carne, lembra? Da tentação de Jesus no deserto, a cobiça da carne, que é o pão, a cobiça dos olhos, que é o poder, e a soberba da vida, a ostentação dos bens e posição, que é o templo, o pináculo do templo. Então, se você não orar, não jejuar, não tiver uma vida de intimidade com Deus, você fatalmente vai incorrer nessa escravização de pecado. A terceira coisa, vá dessensibilizando o seu cérebro. Sabe o que é isso? Vá dessensibilizando o seu cérebro. Lembra que eu falei que é viciante? Que a pornografia é viciante? Você tira, uma vez eu aprendi, quando eu comecei a querer fazer dieta e tal, para minha conta própria, eu comecei a fuçar na internet há uns 10 anos atrás. Eu vou tomar tudo para adoçante agora. Tirar o açúcar, aquelas coisas básicas que a gente sabe, né? Tirar massa, tirar refrigerante, tirar açúcar, essas coisas. Ok, beleza. Vou tomar só adoçante. E aí eu comecei a perceber que eu botava no cafezinho 2 gotinhas de adoçante, ficava legal. Na mesma xícara, já 2 gotinhas já não ficavam legais. Eu tinha que botar 3. Aí daqui a uma semana, 2, 3 semanas, eu tinha que botar 4. Daqui a pouco 5, 6, eu comecei a botar 7 gotinhas de adoçante numa xícara. Quem toma adoçante sabe que isso é muito uma xícara pequenininha de café. Por quê? Porque todas aquelas substâncias químicas que tem no adoçante faz com que a papila gustativa fique exacerbadamente estimulada. E ela vai querendo cada vez mais. Então eu preciso dessensibilizar o meu cérebro. Como que eu faço isso? Pensando, me envolvendo com coisas que façam com que eu pense coisas boas, coisas santas, coisas que vão me edificar, coisas que vão me levar a me aproximar mais de Jesus, dos irmãos, de amizades saudáveis, de atividades saudáveis. Vai fazer uma atividade física, mulher de Deus. Por que mulher de Deus pensa que tem que ficar comendo e dentro de casa e lendo a Bíblia o dia inteiro? Você não glorifica a Deus assim não, sabe por quê? Se você ficar em casa o dia inteiro lendo a Bíblia, você vai usar isso aonde? Como é que você vai pregar o Evangelho? Você tem que ter o teu momento com Deus e sair. Quando você vai para uma academia, decentemente, também botar aqueles macacões que o decolam
workout vem até aqui, e vai para academia malhar não para ser contextualizada não, tá, amada? Bota uma roupinha decente, bota uma leg, uma blusinha mais compridinha, amém? Bota, vai lá para academia de uma forma decente, e lá você fala de Jesus, vive isso aí. Outra coisa, você bota sal numa comida, aí ela fica gostosa, aí você começa a inventar. Quem de nós já começou a inventar? Vou fazer uma receita minha, uma coisa minha assinatura, uma coisa que vai ser, né, personalizada. Aí você começa a botar mostarda, aí você bota azeite, aí você bota cominho, aí você bota pimenta do rei, bota também um pouquinho de coentro e uma salsa, aí o negócio vai ficando intragável. Você vai começando a parar de sentir o gosto do frango, por exemplo, em si, ou daquela substância, daquele alimento, e vai começando a sentir um monte de coisa que tu não sabe nem o que é. O sal não, o sal ele potencializa aquele alimento. E isso é saudável para nós precisamos de sal. Então, coloca só sal na tua relação, amém? O sal já vai ser suficiente. Amém? A tua relação com Deus, a tua relação sexual. Não acesse pornografia. A pornografia é tudo que é tempero maluco que você fica botando, daqui a pouco você quer mais. Quem começa a comer pimenta, eu amo pimenta. Às vezes a pessoa fala assim, essa pimenta é forte, eu falo, nossa, fraquinha. Aí outra pessoa, meu Deus, a senhora achou fraquinha? Absurdo, tá queimando, a pessoa tá vermelha e eu tô bebendo que nem água pimenta. Porque o meu paladar já acostumou. Para uma pimenta me fazer querer pedir água, tem que ser aquela malagueta mesmo, mexicana mesmo, né? Aquele assado lá, daquele verdinho bem forte mesmo, lá do Japão, da China, aquele negócio bem mesmo, pimentado mesmo. E tem que ser em grande quantidade. Está vendo como o nosso corpo, ele vai pedindo mais daquilo que ele estiver se acostumando a fazer? E a pornografia é bem isso. E a última coisa, queridas, é procure a sua liderança espiritual e confesse. Nós só podemos alcançar a libertação a partir do momento em que nós temos a consciência de que aquilo está nos prejudicando, de que aquilo é pecado, e que nós precisamos de libertação. Procure sua líder, me procure, pode me procurar. Eu falo sempre para as obreiras aqui. Vocês têm uma pastora que pensa da seguinte forma: eu quero do meu lado obreiras sinceras em Cristo. Mulheres sejam sinceras, que digam para mim, pastora, eu estou com dificuldade nessa área, porque assim eu posso te ajudar. Se você ficar mantendo tudo no escuro, no pecado, é assim que o diabo gosta. E você nunca vai alcançar a libertação. Eu não vou te julgar, querida, porque eu preciso ser como Cristo. Todo o foco da minha vida, todo o desejo do meu coração é ser como Jesus. Ser como Cristo. E se eu quero ser como Cristo, o momento de julgamento é quando ele retornar, quando ele vier governar, quando ele vier reinar. Não é agora. Eu não posso te julgar. Porque eu posso não incorrer no pecado que você está cometendo, mas eu posso incorrer em outros. Você está entendendo? Então eu não vou te julgar, eu vou te ajudar. Porque o fermento da religiosidade, a hipocrisia que faz uma pessoa fazer uma coisa por trás e dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Amém, queridos? Em nome de Jesus, se você tem alguma coisa em relação a essa área, eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração.